Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O burburinho começou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro nas últimas horas, e, segundo fontes próximas à diretoria do Corinthians, Luiz Henrique, o jovem ponta-direita que atualmente brilha pelo Zenit, da Rússia, teria finalmente acertado sua transferência para o Timão. A notícia, que circula de forma quase confidencial entre jornalistas e agentes de mercado, já coloca torcedores e especialistas em polvorosa, especulando sobre os valores envolvidos e o impacto que a chegada do jogador pode causar na equipe alvinegra. Luiz Henrique, que despontou no Fluminense antes de se aventurar no futebol europeu, tem sua carreira marcada por velocidade, dribles desconcertantes e uma capacidade impressionante de definir jogadas em momentos decisivos. A diretoria corintiana, que há meses busca reforços de peso para o setor ofensivo, aparentemente encontrou no ponta-direita a peça ideal para revitalizar o ataque, algo que os torcedores há muito aguardam. Mesmo sem um anúncio oficial, a movimentação já é sentida nas redes sociais, onde torcedores começaram a discutir números de contrato, estilo de jogo e até o impacto da adaptação de Luiz Henrique ao futebol brasileiro, considerando que ele atuou fora do país nos últimos anos e retornaria com experiência internacional. Entre rumores e análises, a expectativa é de que a chegada do jogador transforme não apenas a equipe, mas também a dinâmica tática do Corinthians, trazendo mais velocidade pelas pontas e maior profundidade no ataque. As conversas sobre a negociação teriam começado discretamente há algumas semanas, envolvendo intermediários, empresários e representantes do próprio Zenit, que, segundo fontes não oficiais, estariam abertos à liberação do jogador mediante uma proposta financeiramente atraente. Luiz Henrique, cujo futebol chama atenção por arrancadas rápidas e finalizações precisas, passa a ser visto como peça-chave para o projeto do Corinthians, que busca reforçar a equipe visando as competições nacionais e, quem sabe, uma campanha mais consistente na Libertadores. Entre os detalhes ainda nebulosos, comenta-se que o Timão estaria oferecendo um contrato de longo prazo, aliado a um salário competitivo, algo que tem agradado tanto ao atleta quanto a seus representantes, que enxergam na volta ao Brasil uma oportunidade de se consolidar como estrela e retomar a visibilidade no mercado sul-americano. Paralelamente, torcedores já começam a especular sobre a formação ideal com Luiz Henrique, imaginando duelos eletrizantes na ponta direita e combinações com outros jogadores ofensivos do elenco. O impacto psicológico também não pode ser subestimado, já que o retorno de um talento jovem e promissor tem potencial de elevar o moral de todo o plantel, estimulando competitividade interna e aumentando a pressão sobre adversários. Nas redes sociais, hashtags relacionadas à transferência começam a ganhar força, alimentando um clima de expectativa que, embora ainda embrionário, tende a crescer rapidamente à medida que novos detalhes da negociação vazam. Em meio a tudo isso, jornalistas esportivos reforçam que, mesmo sem confirmação oficial, a movimentação do Corinthians parece firme, e Luiz Henrique pode ser o grande nome do mercado de transferências nacional nos próximos dias, transformando rumores em realidade iminente. O interesse do Corinthians em Luiz Henrique não é apenas uma questão de necessidade tática, mas também estratégica, visando fortalecer a imagem do clube diante da torcida e do mercado. A chegada de um jogador que se destacou no Fluminense e conquistou experiência no exterior pode gerar repercussão significativa, atraindo patrocinadores e aumentando a visibilidade do clube. Dentro do clube, já se especula sobre a integração do atleta à rotina do time, desde treinamentos até a adaptação à pressão da torcida, que certamente acompanhará a cada lance de perto. A ansiedade é palpável, e muitos torcedores comentam que a chegada de Luiz Henrique pode marcar uma nova era de esperança para o ataque corintiano, trazendo energia e dinamismo. Especialistas em futebol apontam que o ponta-direita, conhecido por driblar com facilidade e finalizar com precisão, pode se tornar rapidamente uma referência na equipe, especialmente se conseguir manter a consistência que apresentou nos últimos anos. Ao mesmo tempo, a negociação ainda depende de detalhes burocráticos e financeiros, como liberação do clube russo, documentação de transferência e acertos contratuais finais, mas a sensação geral é de que o acerto é questão de tempo.
Entre suposições e análises técnicas, o burburinho continua crescendo, e a torcida já se projeta em futuros jogos, imaginando Luís Henrique com a camisa alvinegra, participando de lances decisivos e garantindo gols que podem mudar o rumo de competições importantes. A narrativa construída em torno do jogador mistura expectativa, desejo e a certeza de que, se tudo se confirmar, o Corinthians terá reforço de peso. Além do fator tático, a presença de Luís Henrique no Corinthians é vista como uma oportunidade de renovar a identidade ofensiva do time, introduzindo velocidade e criatividade pelas pontas. Nos bastidores, fontes próximas ao clube indicam que o planejamento envolve não apenas a utilização do jogador em partidas, mas também a promoção de uma imagem de renovação, mostrando aos torcedores que o clube está atento ao mercado e disposto a investir em talentos jovens com potencial de crescimento. O ponta-direita, que ganhou notoriedade no Fluminense e se consolidou no Zenit, deve trazer experiência internacional que pode ser crucial em jogos decisivos, principalmente em competições continentais. Ao mesmo tempo, o clube e a torcida entendem que a adaptação de Luís Henrique será fundamental, já que o ritmo do futebol brasileiro é diferente do europeu, exigindo ajuste físico e mental. Com base em rumores, especula-se que o jogador terá acompanhamento individualizado e suporte tático, buscando maximizar sua performance e integração ao elenco. Enquanto isso, os torcedores seguem em uma mistura de ansiedade e otimismo, imaginando combinações com outros nomes do ataque e vislumbrando partidas com maior capacidade ofensiva e explosão pelas pontas. O cenário desenhado pelos rumores aponta para uma mudança significativa na dinâmica do time, reforçando a ideia de que a chegada do ponta-direita pode não apenas preencher uma lacuna, mas transformar o estilo de jogo do Corinthians, trazendo velocidade, inteligência tática e gols que podem definir temporadas inteiras. O clima de expectativa também é alimentado por informações de bastidores sobre a negociação, sugerindo que agentes do jogador já estariam em contato com representantes do clube, discutindo cláusulas contratuais, premiações por desempenho e possíveis incentivos para o atleta. Luís Henrique, por sua vez, parece animado com a possibilidade de retornar ao Brasil, algo que combina desafio esportivo com visibilidade estratégica. Entre torcedores, o debate sobre seu impacto imediato já domina fóruns e redes sociais, com análises sobre seu estilo de jogo, capacidade de finalização e presença em momentos decisivos. A chegada de um ponta-direita com experiência europeia é vista como uma forma de agregar maturidade ao elenco jovem do Corinthians, ao mesmo tempo em que oferece alternativas táticas ao técnico, que poderá explorar diferentes formações e estratégias. Além disso, especula-se que a presença de Luís Henrique pode influenciar positivamente outros jogadores, estimulando competitividade interna e elevando o nível coletivo da equipe. Com cada rumor que surge, a narrativa de reforço certo se fortalece, gerando expectativa não apenas entre torcedores, mas também no mercado de transferências, sinalizando que o Corinthians está ativo e decidido a reforçar seu ataque de maneira estratégica e ousada. O possível acerto também desperta discussões sobre os impactos financeiros e comerciais da operação, considerando que a chegada de um jogador promissor, com experiência internacional e histórico de destaque no Fluminense, pode atrair patrocinadores e aumentar a receita do clube. Nos bastidores, analistas esportivos comentam que a negociação envolve não apenas salário e valores de transferência, mas também estratégias de marketing, imagem do jogador e campanhas de engajamento com a torcida. Luís Henrique, ao retornar ao Brasil, passa a ser uma figura central não apenas em campo, mas também na comunicação do clube, com potencial de gerar conteúdo, aparições e eventos que fortaleçam a relação entre torcida e time. Ao mesmo tempo, o jogador terá o desafio de se adaptar rapidamente à nova realidade, assimilando conceitos táticos, entrosamento com colegas e exigências físicas do Campeonato Brasileiro, que podem diferir do futebol europeu. Entre especulações e análises, o cenário é de expectativa, com a certeza de que a chegada de Luís Henrique pode transformar o ataque do Corinthians e influenciar diretamente o desempenho em competições importantes, consolidando um reforço estratégico que desperta entusiasmo, curiosidade e debates intensos em todos os setores ligados ao futebol. Enquanto rumores se multiplicam, a torcida do Corinthians segue em fervor, imaginando Luís Henrique vestindo a camisa alvinegra, participando de lances decisivos e compondo jogadas que podem definir partidas e temporadas. Nas redes sociais, comentários sobre seu estilo de jogo,
velocidade e habilidade nas pontas viralizam rapidamente, reforçando a sensação de que a negociação está mais próxima de se concretizar. Entre jornalistas, comentaristas e especialistas, o consenso é de que a chegada de Luiz Henrique representa não apenas uma contratação, mas uma mudança na percepção do clube, sinalizando aos adversários que o Corinthians busca reforços de qualidade e jovens talentos capazes de brilhar imediatamente. Além disso, o atleta traz consigo experiência internacional, algo que pode ser determinante em jogos de maior pressão, como partidas da Libertadores ou decisões de campeonatos nacionais. Entre suposições e expectativas, o burburinho continua crescendo, alimentando uma narrativa que mistura desejo, expectativa e possibilidade, criando um clima de antecipação que envolve todos os setores ligados ao futebol e gera debates acalorados sobre tática, desempenho e impacto do novo reforço. A sensação é de que a confirmação é questão de tempo, e a torcida já se projeta em um futuro próximo com Luiz Henrique fazendo a diferença no ataque alvinegro, renovando esperanças e trazendo dinamismo à equipe de forma palpável. Mesmo com rumores ainda não confirmados oficialmente, fontes indicam que o Timão estaria intensificando negociações com o Zenit, buscando encontrar um acordo que satisfaça todas as partes envolvidas. Luiz Henrique, enquanto isso, segue sendo observado como uma peça estratégica, capaz de transformar a dinâmica ofensiva do Corinthians e elevar o nível técnico do time. Entre análises e especulações, comenta-se que o jogador terá papel de destaque, não apenas como ponta-direita, mas também como opção de finalização e criatividade em momentos cruciais, oferecendo alternativas táticas que antes eram limitadas. O cenário é de grande expectativa, com torcedores e especialistas atentos a cada movimento nos bastidores, tentando decifrar os sinais de um acerto iminente. A presença de Luiz Henrique, se confirmada, não só preencherá uma lacuna importante, mas também poderá se tornar referência para outros jovens talentos, criando um efeito motivacional no elenco e reforçando a ideia de que o Corinthians está ativo, estratégico e focado em fortalecer sua competitividade. O burburinho se mantém intenso, com cada detalhe alimentando discussões sobre impacto, adaptação e capacidade do jogador em se firmar rapidamente no clube, tornando a narrativa quase palpável e instigante para todos que acompanham a movimentação. A especulação em torno da chegada de Luiz Henrique ao Corinthians envolve múltiplos elementos que vão além do futebol em si, incluindo fatores estratégicos, financeiros e de marketing, com repercussões diretas na imagem do clube e no engajamento da torcida. Com histórico de destaque no Fluminense e experiência adquirida no Zenit, o ponta-direita surge como promessa de desempenho imediato, capaz de agregar qualidade ao elenco e proporcionar soluções táticas diferenciadas. Enquanto rumores circulam, comenta-se sobre a necessidade de adaptação física e mental do jogador, considerando que o ritmo e intensidade do futebol brasileiro podem exigir ajustes estratégicos e técnicos. Torcedores, por sua vez, discutem incessantemente sobre combinações de ataque, entrosamento com colegas e impacto potencial nos jogos decisivos, criando uma atmosfera de expectativa e ansiedade. Analistas esportivos, aproveitando o fluxo de informações, exploram cenários possíveis, debates sobre formação e projeções de desempenho, reforçando a narrativa de que a chegada de Luiz Henrique não é apenas uma contratação, mas um movimento estratégico que pode redefinir a dinâmica ofensiva do Corinthians e influenciar diretamente o resultado de partidas e competições, estabelecendo-o como protagonista de um rumor que ainda promete movimentar o mercado e a torcida nas próximas semanas. O retorno de Luiz Henrique ao futebol brasileiro, caso se confirme, promete gerar um impacto imediato no mercado de transferências, movimentando não apenas o Corinthians, mas também clubes concorrentes, agentes e jornalistas especializados em especulações. Nos bastidores, comenta-se que a negociação envolve cláusulas de performance, bônus por metas alcançadas e uma atenção especial à adaptação do jogador, que precisará se acostumar com o estilo de jogo mais físico e intenso do campeonato nacional. Torcedores já imaginam partidas eletrizantes, dribles desconcertantes pela ponta direita e gols decisivos que podem definir confrontos importantes, aumentando a expectativa e o engajamento nas redes sociais. Entre rumores e análises, especialistas destacam que Luiz Henrique possui a capacidade de se tornar uma peça central na construção de jogadas, influenciando o ritmo ofensivo e oferecendo alternativas estratégicas ao técnico, que poderá explorar sua velocidade e visão de jogo para diversificar o ataque.
A imprensa esportiva especula sobre a possibilidade de o jogador se tornar referência não apenas em campo, mas também como imagem do clube, participando de campanhas e ações de marketing que ampliem o vínculo com a torcida. Ao mesmo tempo, surgem discussões sobre a pressão que o atleta enfrentará para corresponder às expectativas e a necessidade de adaptação rápida, fatores que podem determinar o sucesso ou fracasso de sua primeira temporada no Corinthians, reforçando o clima de expectativa e intensidade em torno de sua chegada iminente. Nos corredores do clube, fontes indicam que a diretoria do Corinthians está trabalhando intensamente para acelerar o processo de negociação, garantindo que todos os detalhes sejam definidos antes do início de competições importantes. A chegada de Luiz Henrique é vista como estratégica, pois pode elevar o nível técnico da equipe e fortalecer a capacidade ofensiva, permitindo ao técnico explorar diferentes formações e ajustes táticos com maior flexibilidade. Entre analistas e comentaristas esportivos, a expectativa é de que o ponta-direita possa se tornar protagonista em jogos decisivos, oferecendo soluções criativas, velocidade e finalização precisa, características que chamaram a atenção do Zenit e despertaram interesse imediato do timão. Torcedores seguem ansiosos, discutindo combinações de ataque, entrosamento com colegas e projeções de desempenho, criando um clima de entusiasmo e especulação que se intensifica a cada rumor vazado. Enquanto isso, a imprensa esportiva tenta confirmar informações, filtrando boatos de fontes confiáveis, reforçando a ideia de que a negociação está em estágio avançado e que a chegada de Luiz Henrique é uma questão de tempo. Além do impacto esportivo, a transferência também pode gerar repercussão comercial e midiática, aumentando o valor de patrocínios e visibilidade do clube, consolidando um cenário em que a expectativa é tão estratégica quanto o próprio planejamento tático do time. A movimentação do Corinthians em busca de Luiz Henrique também reacende discussões sobre a capacidade do clube em atrair jovens talentos com experiência internacional, demonstrando que o planejamento vai além da necessidade imediata e envolve construção de legado e fortalecimento de imagem. Torcedores e comentaristas especulam sobre o efeito psicológico da chegada do ponta-direita, que pode inspirar jogadores mais jovens e criar um ambiente competitivo saudável dentro do elenco, elevando o desempenho coletivo. Entre rumores e projeções, fala-se também sobre a interação do atleta com líderes do grupo, adaptação ao estilo de jogo do Corinthians e a possibilidade de influenciar partidas com inteligência tática e velocidade nas transições ofensivas. A imprensa esportiva explora cada detalhe, analisando históricos de desempenho, comparando estatísticas de gols, assistências e dribles, reforçando o clima de antecipação e alimentando debates acalorados entre torcedores nas redes sociais. Paralelamente, comenta-se sobre estratégias de comunicação do clube, que podem utilizar a chegada de Luiz Henrique para engajar fãs, criar conteúdo exclusivo e reforçar a identidade alvinegra. Entre expectativas e especulações, a narrativa em torno do reforço do timão se fortalece, sugerindo que a contratação pode ser transformadora, não apenas no campo, mas em toda a relação do clube com sua torcida e mercado, tornando-se um dos assuntos mais comentados no futebol nacional. Enquanto os rumores se intensificam, surgem especulações sobre o impacto de Luiz Henrique nas próximas competições do Corinthians, considerando que sua experiência internacional pode ser decisiva em jogos de alto nível, principalmente na Libertadores e nos clássicos regionais. A expectativa é de que o ponta-direita traga dinamismo, criatividade e profundidade ofensiva, fatores que podem mudar o panorama das partidas e ampliar alternativas estratégicas para o técnico. Torcedores já projetam jogadas, passes decisivos e gols que podem definir campanhas importantes, enquanto analistas discutem a integração do atleta ao sistema de jogo existente. Nos bastidores, comenta-se sobre a adaptação física, mental e tática do jogador, que precisará ajustar seu ritmo de jogo ao Campeonato Brasileiro e à intensidade das partidas. Ao mesmo tempo, há especulações sobre como sua chegada afetará a titularidade, relacionamentos com colegas e equilíbrio do elenco, considerando que reforços estratégicos podem gerar disputas saudáveis, mas também cobranças e pressão. Entre boatos, análises técnicas e projeções de desempenho, a narrativa em torno de Luiz Henrique cria um clima de expectativa constante, fazendo com que cada detalhe sobre a negociação, contrato ou possível apresentação seja guardado com grande interesse por torcedores, jornalistas e especialistas, reforçando o burburinho em torno de uma contratação que pode ser decisiva para o futuro imediato do Corinthians. Antes de prosseguirmos,
te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Além do impacto esportivo, a possível chegada de Luiz Henrique levanta discussões sobre o impacto comercial da negociação, considerando que o jogador, com histórico de destaque no Fluminense e passagem pelo Zenit, possui grande apelo de mídia e marketing. Entre rumores, comenta-se que sua imagem pode ser explorada em campanhas promocionais, eventos e conteúdos digitais, fortalecendo o vínculo com torcedores e ampliando oportunidades de patrocínio. A diretoria do Corinthians, segundo fontes não oficiais, teria como prioridade não apenas o reforço técnico, mas também a construção de uma narrativa positiva, mostrando ao público que o clube está ativo, competitivo e capaz de atrair jovens talentos com potencial de impacto imediato. Entre especulações e análises, surgem discussões sobre o papel de Luiz Henrique como referência ofensiva, sua capacidade de decisão em momentos críticos e o efeito motivacional sobre os demais jogadores, elementos que podem influenciar diretamente o desempenho coletivo. Enquanto a imprensa explora dados, estatísticas e possíveis desdobramentos táticos, a torcida segue atenta a cada rumor, alimentando discussões nas redes sociais, criando expectativa e preparando o terreno para um anúncio que, se confirmado, poderá ser um dos momentos mais comentados do futebol brasileiro nos próximos dias. O clima de burburinho em torno da negociação de Luiz Henrique também desperta especulações sobre o futuro do elenco do Corinthians, especialmente em termos de ajustes táticos e distribuição de funções ofensivas. Torcedores e especialistas discutem como o ponta-direita poderá se integrar à equipe, quais serão suas combinações com outros jogadores e de que forma sua velocidade e criatividade podem modificar padrões de jogo já estabelecidos. Entre rumores, comenta-se que o técnico terá mais liberdade para experimentar formações ofensivas variadas, aproveitando a habilidade do atleta em quebrar linhas defensivas e criar oportunidades de finalização. Além disso, fontes não oficiais sugerem que o clube planeja apresentar o jogador de maneira estratégica, gerando repercussão midiática e engajamento da torcida, aproveitando o apelo de sua carreira internacional e trajetória de destaque no Fluminense. Enquanto isso, nas redes sociais, fãs discutem possíveis lances, gols e jogadas que poderiam transformar partidas decisivas, reforçando o clima de expectativa e tornando a chegada de Luiz Henrique um dos assuntos mais comentados do momento. Entre especulações, análises táticas e projeções de desempenho, o burburinho continua crescendo, mantendo a atenção voltada para a negociação e aumentando a pressão por uma confirmação oficial que alinhe rumores e realidade. A possível contratação também levanta discussões sobre a pressão que Luiz Henrique enfrentará, considerando que a torcida do Corinthians é conhecida por sua intensidade e exigência. Especialistas esportivos comentam que, embora a experiência internacional traga maturidade, a adaptação ao futebol brasileiro exigirá ajustes físicos, técnicos e psicológicos, capazes de determinar seu sucesso imediato no clube. Entre rumores, especula-se sobre programas de acompanhamento individual, suporte tático e integração com líderes do elenco, estratégias que podem facilitar sua adaptação e maximizar impacto em campo. Torcedores, por outro lado, discutem combinações de ataque, velocidade nas pontas e oportunidades de finalização, criando expectativas altas que misturam desejo e curiosidade. Enquanto a imprensa busca confirmar detalhes sobre valores de transferência, duração de contrato e premiações por desempenho, o burburinho em torno do reforço se intensifica, refletindo a ansiedade de todos os envolvidos e reforçando a narrativa de que a chegada de Luiz Henrique pode ser um marco estratégico, tático e emocional para o Corinthians, definindo rumos de campanhas e despertando debates apaixonados sobre futuro, impacto e protagonismo do ponta-direita na equipe. Entre especulações e rumores, a negociação de Luiz Henrique se consolida como um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, envolvendo diretoria, torcedores, imprensa e mercado de transferências. As discussões giram em torno de seu impacto tático, adaptação ao futebol nacional e capacidade de influenciar resultados em partidas decisivas, enquanto também se avalia o efeito comercial e midiático de sua presença no Corinthians. Torcedores imaginam combinações de jogadas, dribles rápidos e gols determinantes, alimentando uma narrativa de expectativa que cresce a cada rumor e declaração vazada.
Analistas esportivos debatem formação, entrosamento com colegas e alternativas estratégicas para maximizar seu impacto, enquanto agentes intermediários continuam trabalhando nos bastidores para fechar detalhes contratuais, cláusulas e possíveis bônus de desempenho. A sensação geral é de que a contratação está próxima de se concretizar, e que Luiz Henrique poderá se tornar peça central não apenas na equipe, mas também na construção de imagem do clube, reforçando sua relevância dentro e fora de campo. Entre rumores, projeções e expectativas, a narrativa continua intensa, consolidando a sensação de que o reforço do ponta-direita será decisivo para o futuro imediato do Corinthians, movimentando torcedores, imprensa e mercado de maneira contínua e estratégica. Os rumores sobre Luiz Henrique se intensificam à medida que a possível contratação se aproxima da confirmação oficial, gerando discussões sobre impactos esportivos, táticos e emocionais. A presença do ponta-direita pode oferecer ao Corinthians alternativas ofensivas antes limitadas, aumentando velocidade, criatividade e profundidade nas jogadas. Torcedores, ansiosos, discutem combinações com colegas de ataque, projeções de gols e decisões em partidas cruciais, enquanto especialistas analisam estatísticas, histórico de desempenho e experiência internacional, reforçando a narrativa de expectativa. Nos bastidores, comenta-se sobre ajustes contratuais, cláusulas de desempenho e estratégias para integrar o jogador à equipe de forma rápida e eficaz. A imprensa esportiva acompanha cada passo, avaliando possibilidades táticas, impacto psicológico no elenco e repercussão comercial da negociação, destacando que a chegada de Luiz Henrique pode ser um marco não apenas esportivo, mas estratégico, financeiro e de marketing. Entre rumores, análises e debates apaixonados, o clima é de antecipação constante, com a certeza de que cada nova informação sobre o ponta-direita será amplamente discutida e compartilhada, mantendo o burburinho vivo até a confirmação oficial, que certamente será celebrada por torcedores, imprensa e todos envolvidos no universo corintiano, consolidando o retorno de Luiz Henrique como um dos grandes assuntos do futebol nacional e movimentando o mercado de maneira intensa e contínua. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!